Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos dando seguimento aí com relação ao livro de Gênesis. Agora nós vamos adentrar ao capítulo 25, né? Onde começa com a morte de Abraão, mas do versículo 12 até o versículo 18 vai falar sobre Ismael, sobre os filhos de Ismael, certo? Então, dentro dessa narrativa familiar, agora nós vamos parar em Ismael, e eu acredito que o vídeo vai ser bastante curto com relação a isso, mas é só para te dar o entendimento do que foi descrito em palavras nos textos, né? Onde eu lhes falei que é do versículo 12 até o versículo 18. Então, essa história de Ismael é a história mais curta das histórias de origem familiar, aqui no livro de Gênesis, pelo menos, né? Porque Deus confirma que cumpriu a promessa de tornar Israel, não apenas Isaac, uma grande nação de 12 tribos. Aí eu quero vos dizer o seguinte, que no versículo 12, inicia nos dizendo que este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, que é a serva de Sara, deu a ele. E aqui estão relacionados os nomes por ordem de nascimento dos filhos de Ismael, certo? E se eu não me engano, Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, Mismar, Dumar, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar totalizam 12 filhos de Ismael. É um número comum e igual ao número dos descendentes do sexo masculino dentre os filhos de Jacó, ok? Então, nós vemos o mesmo número e esses filhos de Ismael deram origem a clãs que foram introduzidos, que foram localizados, sediados em determinadas porções de terra, né, lá no Oriente Médio, ok? E o versículo 17 prossegue dizendo que Ismael viveu 137 anos e morreu reunido aos seus antepassados, ou seja, aos seus pais. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, que é próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então nós vemos aqui no versículo 18, ele nos dá duas palavras para nós. Primeiro, a localização desses 12 filhos homens de Ismael, desses 12 filhos homens de Ismael, onde a sua localização está na região que vai de Avilá a Sur, próximo lá da fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. E a segunda palavra é que esses descendentes viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Parece que essa hostilidade não se dá somente naquele período histórico em que eles foram formados, mas através dos seus filhos e dos filhos de seus filhos até os tempos atuais, eles continuam vivendo em hostilidade contra seus irmãos. Os seus irmãos são quem? São os filhos de Jacó. Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, onde ele deu origem a 12 filhos do sexo masculino. E fora o 13º filho, que na verdade é uma filha, cujo nome é Diná, ok? Então, nós vamos ver que esse conflito que atravessa os tempos e que nessa era, que é uma era de recursos tecnologicamente muito avançados, nós vemos através dos canais de veiculação de notícias que esse conflito, essa hostilidade ainda se dá sobre toda aquela terra, ok? Que Deus os abençoe poderosamente.